Vamos lá então, Michele Brea, Travas da Vida versus Ben Mendes, debate, identidade de gênero. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Ben por ter aceitado também o debate. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Também tá podendo falar um pouquinho, desmistificar as coisas sobre pautas trans, sobre comunidade LGBT, porque eu acho que tem muita desinformação rolando aí. É bom ter sempre o espaço, mesmo em ambientes que sejam de debates, para a gente falar não só para o nosso público, mas também para outros públicos, né? Então, super importante. E o nosso irmão aqui também, né, Albertinho, que a gente ama também. Das antigas, hein, mano? Já várias vezes na nossa casa, né? Ô. Daqui uns dias vai estar debatendo com a gente lá em São Paulo também. Sério? Vai Bem, se agora mostrar. uma nova versão. Uma né? nova Bem versão, né? debatedor. Bem debatedor. Quem aguenta esse homem, rapaz? Sempre uma novidade. Bem Mendes. E aí, obrigado, irmão. Sou eu quem agradece. É o privilégio de estar com vocês Esse mais foi uma em vez. São Paulo? Debatendo com a Michele também, é uma honra. Agradeço pelo convite. Bom, a gente combinou aqui nos bastidores. Quem vai começar esse debate hoje, a introdução, é o Ben Mendes, né, Albertinho? Exato, 5 minutos para apresentação. Eu vou marcar aqui, a galera já entende como funciona. Acho que também está bem transparente. 5 minutos para apresentação. A Michelle vai se apresentar assim que volta para você para uma pergunta de 2 minutos. Perfeito. Por favor. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Benoni Mendes, sou jornalista, advogado. Estou Benoni? estudando medicina Eu esperava que esse fosse também. o nome dele. Sou de Minas Gerais, Interessante. moro na região metropolitana de Belo Horizonte. Faço um trabalho na defesa do consumidor, que foi o trabalho que me tornou mais conhecido pelo Brasil. É um trabalho do qual eu me orgulho muito, sinto bastante realização em fazer esse trabalho. Eu gostaria de deixar bastante claro aqui que eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus e por essa razão eu vou debater com alguém que eu acredito fielmente que é a imagem e semelhança de Deus, embora respeite que ela seja ateísta. A fé é minha. Eu creio que ela é a imagem e semelhança de Deus. Então de Deus é forma trans? nenhuma, eu quero transformar Que esse ele debate postou em Mineral Rock? em algo que seja atentatório à dignidade de quem seja a Eu só imagem vi e a foto semelhança dele reclamando que tinham derrubado os stories dele no Também. Instagram. de Deus. Eu repudio completamente qualquer tipo de assassinato. O quinto mandamento é não matarás. Então, sabendo que no Brasil, infelizmente, existem pessoas que morrem Nasceu porque Wicker. outras pessoas acham que têm o lindo. direito de matar, Oh, que eu lindo. gostaria de deixar o meu repúdio a quem quer que seja que ache que porque alguém é diferente, essa pessoa merece morrer. Eu me sinto honrado de debater com a Michele, eu a admiro pela coragem, porque hoje eu a considero, no cenário político brasileiro, a maior representante da causa LGBT, porque quem tem o poder político eleita pelo povo, que deveria estar fazendo o que a Michele está fazendo, está, pelo contrário, abandonando cada vez mais as pautas LGBT. Uma deputada eleita sob a bandeira de fazer a defesa dos direitos LGBT tem se afastado desses direitos, não tem atuado politicamente em prol da sua causa, sendo incoerente, e cada dia que passa tem se valido de recursos Pelo menos tá públicos dando o gênero certo pra Erika Hilton. Você para vê o que ele tá falando. viajar, submeter a procedimentos estéticos. Então, eu entendo como uma grande hipocrisia. Respeito a debatedora Michele, porque é uma pessoa que quebra os estigmas da sociedade de pensar ou relegar transexuais que ou ele travestis quer bater à muito nessa posição tecla que ele é apenas cristão. de marginalização e de E que ele é contra a criminalidade Erika Hilton. ou de prostituição. Eu estou também adoro a debatendo e Erika. debaterei com uma pessoa que é Mas tecnicamente a Michelle preparada apontou e pode demonstrar que a existem outros coisa caminhos. Então, me dela sinto de honrado, usar pra agradeço, fazer Michele. cirurgia, né? Ela disse que ela não deveria ter. ninguém- Michele, Isso 5 é minutos de sua certo. apresentação. Antes eu vou pedir pro Mas, pessoal né? deixar o like. A gente tá com 1.500 pessoas ao vivo. Então clica no like aí. Vamos bater mais de 5 mil hoje. Michele, 5 minutos. Vou começar dizendo pra vocês clicar no like também, tá, galera? Compartilha aí. Bem, gente, pra quem não me conhece ainda, e até pra quem já me conhece, vou me apresentar novamente. Eu me chamo Michele, mas eu sou conhecido nas redes sociais como As Travas da Vida. Eu venho fazendo um trabalho de militância nas redes sociais faz mais ou menos 6 anos, mas eu tô
nas redes sociais em si há 10 e na militância e mais no ambiente corporativo há 15 anos, né? Nesse tempo todo, eu aprendi muita coisa, eu desconstruí muita coisa. Eu enfrentei muitas pessoas em debate que foram pessoas extremamente ruins. Eu enfrentei pessoas que foram muito boas e com dúvidas legítimas. E eu enfrentei pessoas intolerantes que, não importasse o que a gente apresentasse, né, elas continuavam sendo intolerantes. E por que eu faço esses debates? Por que eu sempre topo participar desses debates? Por que eu acho interessante participar desses debates? Porque a única oportunidade que a gente tem, eu sendo uma pessoa do espectro político da esquerda, de falar para pessoas que não são do meu lado. O único jeito de uma pessoa de direita me ouvir não é através das minhas redes sociais. É através de lugares neutros, onde ela possa ter a oportunidade de ouvir tudo que ela não teve a oportunidade de ouvir do seu lado. Aconteceu no meu recente debate 20 contra 1, futuramente vai ser um outro debate, num outro modelo 20 contra 1 contra um deputado de São Paulo. Vocês vão ter essa oportunidade de assistir também. Então, eu ocupo esses espaços porque eu acho que as pessoas que fazem um trabalho de militância às vezes esquecem que rede social também é espaço que deve ser ocupado. E que deve ser ocupado com respeito. Direita quem? Que a gente Tudo já deve ser sabe ocupado quem. com dignidade, com informação legítima, e deve ser ocupado para conscientizar. Você vai falar às vezes com 1000 pessoas e 10 talvez estejam com os ouvidos abertos para entender o que você tem para falar. Essas 10 valem a pena. Então é por isso que eu tô aqui, por isso que eu participo de tantos debates, e por isso que eu tô aqui também para debater com o Ben, porque eu quero entender mais as posições dele, quero expor exatamente o que eu trabalho e o que eu estudo para fazer esse trabalho, né? E ver se de repente a gente sai pessoas melhores desse debate e também consegue fazer com que algumas pessoas que estão aí nos assistindo possam abrir mais a cabeça e entender que a diversidade não é nenhum bicho de 7 cabeças, e essa vilanização constante que a gente vê na mídia aí nada mais é do que pânico moral. Benoni, sua primeira pergunta, 2 minutos. Pois não. Michele, nós sabemos, como pessoas públicas, que as nossas manifestações e posicionamentos no debate público, eles devem ser pautados com a máxima seriedade possível, afinal, nós não estamos conversando sobre trivialidades. Nós estamos, na verdade, debatendo questões que afetam diretamente a vida e o futuro das pessoas, de multidões de pessoas. Posto isso, Michele, eu gostaria de te dar a oportunidade de corrigir algo que você disse que não é verdade no debate do Espectro. No minuto 2:37, um debate que já está chegando a 1 milhão de pessoas que assistiram. No minuto 2:37 a 3:03, você disse o seguinte, abre aspas, o Reino Unido, ele está fazendo através de financiamento de uma pessoa bilionária... Não é possível que ele vai citar isso. Olha, eu não duvido que a primeira pergunta dele vai ser sobre o vídeo que a gente fez sobre ele. Pode ser, talvez, pode ser. Mas é assim, ó, eu acho que a gente tem que puxar pra ti a primeira pergunta. Ah, tá. E aí a gente... Porque a minha estratégia é a seguinte, fazer aquilo que o David falou. Na primeira pergunta, a gente faz a comparação e desassocia a ideia de vida de pessoa. Tá. Com aquela ideia de que a gente falou lá do exercício. Uhum. Entende? Diz assim... explica a situação e diz assim, quem você salva... explica, faz toda a introdução dizendo que, ó, não é... O que você faria nessa situação? Mas eu acho que ele vai tocar no fato do vídeo que a gente fez sobre a mulher dele. Não, eu não botei aquele filme, Dira. Ah, esse vídeo não foi pro ar. Não. Ah, tá. Eu não botei. Já vem esse movimento há muitos anos, que é da J.K. Rowling. Houve um passo atrás dado em relação às políticas de diversidade e acompanhamento de pessoas trans. Inclusive, o sexo das pessoas passou a ser, então, o balizador. Passou a não existir gênero, digamos assim. Então, a decisão do Reino Unido, ela não é uma decisão baseada na ciência. Ela é uma decisão política e ideológica. Uhum. Pois bem, Michele, eu vou te dar a oportunidade de corrigir essa informação, que ela não é verdade. Qual a informação que não é verdade? Você não citou qual que não é? É isso que eu disse. Você disse que é uma decisão política e ideológica. Ah, mas é uma decisão política e ideológica. Posso? Já estou no meu tempo? Sim. Beleza. Vou explicar porque é uma decisão política e ideológica. Porque o gênero social dos seres humanos, ele não é, nem nunca foi binário. Isso não existe. A própria Torá e o Talmud, que são livros que servem como base dos primeiros livros da religião cristã, eles possuem 7 gêneros e depois 6 gêneros, tá? Nos livros anteriores à Bíblia cristã. Em outras sociedades, como as tribos Samoa, que tem as Fa'afafine e as Fa'afatami, que são pessoas que nascem de um sexo biológico X, mas expressam um gênero diverso daquele sexo biológico. Uhum, no México nós temos as Muxes, que são um gênero reconhecido. Na Índia nós temos as Hijras. Na Tailândia nós temos as Kaotei. Então o sexo
ele nunca foi, e não deveria ser, balizador para o gênero, até porque nós entendemos o sexo biológico há menos de 200 anos e aos poucos a gente vem entendendo mais. Até o entendimento do SRY, que é o fator determinante genital, a gente só descobriu nos anos 90, que é um dos processos inicializadores para a presença de uma genital. Então antes era o quê? O que era o que definia a genital, né? Então essa informação ela não é falsa de maneira nenhuma, porque não existe nenhuma relação da biologia com o gênero social das pessoas. Inclusive a gente define que nós somos divididos em 4 quadrantes como seres humanos, que seriam a nossa identidade de gênero, a nossa expressão de gênero, a nossa orientação sexual e a nossa orientação romântica, né? Então são quadros diversos que não estão associados à biologia. As nossas interpretações sobre o nosso eu estão muito mais ligadas aos nossos esquemas cerebrais do que propriamente ao nosso sexo biológico. Então esse reducionismo que é feito do sexo biológico também é errado. Por quê? Porque o sexo biológico humano não é binário, ele é bimodal. Por ser bimodal, significa que nós temos 2 picos de maior ocorrência de algumas configurações de sexo biológico e uma distribuição um pouco menor para além dessas duas. Só que a gente tem o costume de tratar o sexo biológico como se ele fosse binário. Então dizer que não é uma decisão baseada na ciência é olhar para a ciência e dizer existem pessoas intersexo. Dizer que não é uma decisão baseada na ciência é olhar para outras sociedades que têm gêneros diferentes, inclusive na história. As rígidas são reconhecidas desde antes do ano 1200. Existem registros históricos anteriores à Bíblia sobre a presença de rígidas. As Kaotei na Tailândia, a mesma coisa. Então a gente não pode pegar e tentar olhar para o gênero binário estabelecido na cultura ocidental, que tem uma base religiosa cristã, e dizer, não, essa decisão aqui, ela não foi uma decisão ideológica, não, ela é uma decisão científica. É pura e exclusivamente ideológica, senão eles seriam separados gênero e sexo. Bem, você tem 3 minutos para comentar a resposta da Michelle. Perfeito. Michelle, você disse no debate do Spectrum que ela é uma decisão política ideológica. Só que, na verdade, não é, Michelle. Eu trouxe aqui hoje, inclusive, a decisão. E quem quiser ter acesso, aqui pode ter acesso à decisão. É o julgamento da Suprema Corte do Reino Unido. Não é uma decisão ideológica e política. A Suprema Corte do Reino Unido. E ela começa já no ponto 1 do julgamento, que é uma apelação. Ela reconhece o risco de alguém sofrer discriminação. Ela coloca as mulheres, historicamente, como pessoas que sofrem discriminação. E mais abaixo... Galera, eu quero vocês no chat do podcast, tá? Do Três Irmãos lá, descendo o cacete no Bena, por outro lado, a comunidade trans é duplamente, historicamente e atualmente, uma comunidade vulnerável, cujo parlamento tem mais atenção recentemente para proteger e dar as provisões estatutárias. Ou seja, o julgamento, ele não começa atacando a comunidade trans. Pelo contrário, o julgamento, ele não está sendo político-ideológico para retirar direitos de pessoas trans como se fosse uma ideologia. Não, o julgamento é porque quem levantou a questão foi, os apelantes, é o For Women Scotland, que é uma... Calma, Michelle, relaxa, Michelle. É uma organização feminista voluntária cuja campanha quer fortalecer... Michelle, esse aqui é um documento legal. Quer fortalecer os direitos das mulheres e das crianças na Escócia. E aí, o julgamento, ele está não em questões de ideologia, não em questões em negar o que a Michelle trouxe aqui, como já existindo em outras civilizações, transgeneridade. Não, transgeneridade. O debate da decisão do Reino Unido é puramente legal para interpretar um ato de 2010, que é o Ato de Igualdade 2010, que esse Ato de Igualdade 2010 está aqui, quem quiser ler, eu não estou falando palavras da minha cabeça. O Ato de Igualdade 2010 deixava em dúvida o que é mulher e o que é homem para fins de direitos, não de discriminação. Para fins de quê? Vamos lá. O ponto X... Ela diz que interpretar sexo como sexo certificado cortará as definições de homem e de mulher e, pelo contrário, protegerá as características de sexo de uma forma incoerente. 1900. O que foi? Tá aqui. Tá pra você. Eu conheço a decisão, eu tô admirada com como tu tá lendo ela. Não, tá em inglês. Você quer Sim. Eu leio inglês, você traduz? Você é da... Eu falo inglês. Então, eu leio inglês e traduzo. Você pode não, porque você tá... porque você... A forma como você fala parece que eu estou fazendo uma tradução equivocada. Não, eu estou fazendo a tradução... Vai ficar para o próximo episódio. Bem, agora não vai fazer então uma pergunta em 2 e no seu 5 você pode concluir no seu. Não, em 30 segundos pode? Beleza, pode, Michelle? 30 segundos. Na verdade, é o quê? A Suprema Corte do Reino Unido foi instada a decidir se... valeria a EA, ou Equality Act, de 2010, e aí ela dispõe que
Homem e mulher será reconhecido de acordo com seu sexo biológico. Não tinha absolutamente nenhuma motivação ideológica. É legal e jurídica. Michele, Nossa, sua primeira Michele, pergunta, você tem um tempo adicional, Ô, né? Michele, é isso, olha aqui. O Ben teria 3 pra contrapor, estourou um pouquinho, ela seria 2 tem pra problema, pergunta. gente. Você vai ter 3 minutos, às vezes precisa contrapor o que ele falou, usar. Você tem 3 minutos pra usar como quiser, Claro. desde que tenha uma pergunta. Não tem problema. Eu fico impressionada que tu lê a mesma decisão que eu li antes de tomar a minha posição e a tua interpretação ela é completamente diferente. Essa decisão, ela ignora, por exemplo, a existência de todos os quadros intersexo que não se encaixam no padrão do que seria biologicamente o que alguém chama de homem e biologicamente o que alguém chama de mulher. Na biologia, o nosso gênero, ele faz parte da regra binomial. É isso que o nosso gênero é. O teu gênero é homo, o teu epiteto é sapiens, tu é homo sapiens. Não existe gênero homem na biologia, nem gênero mulher na biologia. Então fazer uma lei que tenta basilar certas decisões pela biologia é uma coisa burra, porque uma pessoa que tem uma genital ambígua, ela é o quê? Ela é homem e mulher, ela tem os direitos de homens e os direitos de mulheres, ou as proteções de homens e as proteções de mulheres. As pessoas que têm tecido testicular e ovários, o que a gente faz com essas pessoas? Então, tipo assim, é uma decisão ideológica pelo simples fato de não olhar para a ciência e ver que não dá para fazer uma definição de homem e mulher pela biologia, porque não está baseado na biologia. É simples assim. Então, já que a gente entrou nesse ponto, não vou usar uma das minhas perguntas, eu gostaria que você, Ben, pudesse apresentar no seu tempo qual é a característica necessária, então, para que alguém seja enquadrado como mulher, qual é a característica necessária para que alguém seja enquadrado como homem, em que, nessas características, tu possa garantir que todas as pessoas que você entende serem mulheres estão incluídas nela e que todas as pessoas que você entende ser homem estão incluídas nela. Lembrando que você tem que dar um jeito de encaixar os intersexos aí também. Essa é a minha pergunta. Ok. 5 minutos, bem. Então, para concluir o que eu estava falando na outra rodada, Mas ele já não tinha é concluído. uma decisão política ideológica, como a Ai, Michele vai ficar deu a insistindo entender nisso. no Meu debate Deus, do pessoa espectro. chata. É uma decisão da Suprema Corte para dar um esclarecimento a um ato de igualdade. Sendo que a exposição de motivos, ela coloca justamente o contrário do que a Michele disse. Respondendo a sua pergunta, Michele, eu vou ficar com a decisão da Suprema Corte do Reino Unido. Por quê? Respondendo a sua pergunta, Como? eu considerarei, conforme a decisão do Reino Unido, Por que quê? homem é conforme o seu sexo biológico, mulher é conforme o seu sexo biológico, e intersexo, a própria ciência ela já responde o que é intersexo. Intersexo é uma variação, certo? E nós não estamos falando que não existe. É óbvio que existe, mas existir uma variação não isola os pressupostos anteriores. Essa é a resposta? Mas, gente, Essa é a resposta. Eu vou ficar com a decisão do Reino Unido. Quer comentar, Mas é que não Michele? foi isso que ela 3 perguntou, ela minutos. perguntou do 3 intersexo, minutos pra você brother. comentar. Tá, vamos lá. Já vai Dizer acabar, que tá acabando já, é a terceira pergunta. chega a ser um nível muito inicial dizer que, eu vou ficar com a decisão do Reino Unido do sexo biológico. O sexo biológico, ele não é caracterizado por esse guarda-chuva chamado sexo biológico. eu comece O que é o com a sexo parte biológico? da Bíblia? Nossos O que cromossomos, tu acha melhor? os nossos melhor eu hormônios, começar. as Senão manifestações ele de vai achar que eu alguns tô genes nos validando. Pode ser. nossos corpos, as características primárias e secundárias dos seres humanos. Então, quando eu te pergunto qual é a Tem que característica pegar o artigo que tá necessária no fixado para daquele que tu vídeo do atribua David. alguém como sendo Pra eu homem citar o autor ou alguém como também. sendo mulher, eu tô procurando que tu me diga, dentre as características sexuais dos seres humanos, qual é a característica Ele é que burro, define vai alguém ser como muito fácil. homem e qual é a Vai ser muito característica que fácil, define ele é alguém burro. como mulher. Como você não e ele insistiu respondeu, na burrice ainda. Isso, você não exatamente. respondeu Então vai ser muito nem fácil, qual é a esses argumentos são característica muito vazios. primária, assim, essa aqui define alguém como homem. E essa daqui garante que todo mundo que tem isso aqui é homem. Essa daqui define todo mundo como mulher. E essa daqui garante que todo mundo é mulher. E aí, nos intersexos, essa aqui define que esse grupo de intersexos é homem, esse grupo de intersexos é mulher. Não teve nada, não teve uma resposta. A tua resposta foi uma não resposta. E isso fica, tipo... Não é porque uma corte Desgraça decidiu, mandou ela é uma decisão R$5. legal. F bem grandão, tu não está lá na Reino Unido, JK, abaixa a bola que aqui é Brasil. Né? A gente concorda nisso daí, porque passou por uma corte. Dizer que ela é uma decisão ideológica quer dizer que ela não passa pelo crivo da ciência em relação a esse assunto. O que a ciência diz sobre variações? É a mesma coisa que dizer daí que a outra Songamonga lá falou que o Alexandre de Moraes decidiu baseado na opinião de um biólogo. Sabe? Não faz sentido nenhum. Nossa, eu vi A um porra corte. da OMS. Eu vi um corte da semana dela, das pessoas falando que, nossa, a Carol Sardá não deixa ela falar. Nossa, fica só tentando interromper ela. Nossa, blá, blá, blá. Tipo, meu Deus do céu, gente, vocês não viram
Não viram. cromossômicas. O que a ciência diz sobre variações do desenvolvimento sexual? O que a ciência diz sobre características primárias e secundárias biológicas de seres humanos? O que a ciência diz sobre a influência dessas características em relação ao gênero da pessoa? O que a ciência diz sobre as influências hormonais dentro da gravidez sobre o gênero de uma pessoa? Nada disso foi considerado na decisão. E é por isso que eu digo que é uma decisão político-ideológica, porque no momento que ela passa a ignorar a ciência e ela tenta balizar num nível raso de conhecimento, um nível de 6ª série de escola, que tu pega um livro de ciências da 6ª série e tu vai ver essa informação lá. Só informação? Essa informação de sexo biológico ser macho e fêmea. Quando tu vê isso só no básico, tu diz assim, então para que as pessoas estudam para além daquilo? Por que as pessoas começam a estudar variações sexuais, variações cromossômicas, desenvolvimento sexual? Entende? Não dá pra gente se basear num conhecimento raso que vem de um livro de 6ª série e dizer que essa decisão não foi política ideológica. Ela foi política ideológica ao ignorar a ciência. Eu sei que às vezes é uma pílula difícil de engolir, mas não é porque ela é uma decisão feita numa corte que ela está correta. A ciência ela tem uma posição sobre isso e foi completamente ignorada por essa decisão. Vou pegar aqui pra ele. Benoni, sua pergunta. A decisão do Reino Unido, ela não é uma decisão de 6ª série. Afinal, genética e cariótipo não é estudado na 6ª série, Michele. Cromossomo, XX, Ele é muito fraco no debate, meu. Ou as variações não é estudada na 6ª série, Michele. Não, é na 7ª, A segunda pergunta... Quer fazer alguma pergunta? Não, tá. não. A segunda pergunta para Michele é Calma, diante destas questões que estão sendo postas no debate público, sempre quando se pensa diferente se ela tivesse em Porto Alegre do que o amanhã, movimento trans coloca como verdade, mesmo às vezes fazendo isso de forma jocosa, dizendo que quem pensa diferente disso está na 6ª série, porque você disse que quem considera homem pela ordem cromossomial, pela ordem genética, isso pergunta assim, equivalente à 6ª série, isso é jocoso. Dualismo de substância lemórfico. Vocês sempre também trazem que ele tava consigo, tá ligado? vocês, Michele, tô falando vocês, tô acreditando no dualismo enfim, de... é porque você é debatedora. O movimento trans traz sempre que é transfobia. Então dizer que homem é homem, mulher é mulher, conforme a sua ordem cromossomial, vocês dizem que isso é transfobia. Eu gostaria que você dissesse para mim, o que é transfobia? Tá. Eu vou responder para além disso, inclusive. Pois não. A transfobia basicamente é o ato de demonstrar uma aversão ou tomar uma discriminação em relação à condição transexual de uma pessoa. Da mesma forma como a gente, quando vai definir racismo, eu tô entendendo porque eu tô tão me sentindo tão cansado dentro da agora, de acordou 6h pouco da manhã. Comunidade trans, quando a gente fala de transfobia, no Black Friday. Tudo aquilo que busca invalidar a identidade de gênero de uma pessoa que faz parte do seu direito como cidadão, de ter a sua própria autopercepção, de ter a sua identidade respeitada, de ter o seu nome respeitado, de ter os seus direitos respeitados. Toda vez que há uma tentativa de violação de alguma dessas coisas, o motivador disso é o fato da pessoa ser transexual. Se o motivador disso, essa tentativa de violação, essa tentativa de remoção de direitos, essa tentativa de desrespeito, parte do fato da pessoa ser transexual, há então uma demonstração de aversão à transexualidade, portanto, transfobia. Sobre o comentário que você fez de ser jocoso, o que eu estou dizendo é que na 6ª série a gente aprende que existe macho e fêmea. E a gente para no aprendizado, na 6ª série, de que existe macho e fêmea. A gente não vai para mais além. A gente não estuda, por exemplo, que existem crustáceos que se desenvolvem metade macho e metade fêmea. Ou aves que se desenvolvem metade macho e metade fêmea. Ou peixe, tipo o bodião, que ele pode alterar o seu sexo, substituindo, então, o peixe dominante ali. É que eu não acho que um feto é uma vida humana, porque não há consenso sobre quando começa a vida. Sim. Sendo que não há consenso, pra mim, começa no nascimento. Sim. Esse é o ponto que eu fiz. Mas tu pode dizer assim, é justamente porque tem a diferenciação entre o que é o feto e o que é uma pessoa. Com certeza. E aí é isso que tu tem que deixar claro, entendeu? E aí tu fala assim, que era esse o ponto que tu tava enfatizando com a primeira pergunta que tu fez, sobre se tu resgataria o negócio ou... Sacou?
e deixando, por exemplo, de ser uma fêmea e passando a ser o macho dominante. A gente, o cerrado estriano, que é um outro peixe que pode no mesmo dia trocar o seu sexo inúmeras vezes para facilitar o acasalamento. Dentro do reino animal, nós temos não só as variações sexuais ocorrendo de maneira muito normal, porque é um aspecto da variação da biologia, como nós temos também a própria homossexualidade presente no reino animal. A grande questão aqui é que não é jocoso dizer que alguém usou algo que a gente aprende na 6ª série. A decisão do Reino Unido, ela usa apenas a base da informação, que é algo que a gente aprende realmente na 6ª série. Ou tu acha que alguém tem que estar no ensino médio para saber o que é macho e fêmea? Não, a gente aprende nas aulas de ciências ainda, lá no ensino fundamental. Não estou dizendo que a pessoa aprendeu o que é XX, o que é XY, o que é X0, 45X0, 47XX. Não é isso que a gente... 47XY. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que a pessoa aprende a diferença entre macho e fêmea lá na escola. Então, o que acontece? Se tu usar isso como base, tu ignora, por exemplo, que uma pessoa pode ser XY, o seu GNS não ser ativado, o seu grupo de células, que é chamado de primórdio bipotencial, não ter a carga genética necessária e essa pessoa não desenvolver um pênis. Então ela vai vir com uma configuração cromossômica sexual de macho, mas vai ter todas as características primárias dela de uma fêmea. E quando ela entrar na adolescência, no estágio Turner 2, vai se desenvolver como uma fêmea. Ela vai ter certas complicações por causa das variações cromossômicas, possivelmente, mas ela vai se desenvolver como uma fêmea tendo o cromossomo de macho. E o mesmo ocorre no oposto, em que uma pessoa pode ser XX, o GNSRY ter sido mandado no pedaço do X como informação, ter ativado ali na 6ª semana da gravidez e essa pessoa acabar se desenvolvendo como um macho biológico, tá? Então, assim, a definição de transfobia está bem clara que é a discriminação em relação a pessoa ser trans, então o motivador ser a pessoa ser trans. E a questão do comentário ser jocoso, não, é simplesmente uma análise de onde parte a informação. Ela parte de uma parte muito primária do estudo da biologia, e eu acho que se a gente vai falar sobre gênero baseado em biologia, a gente deve pegar estudiosos de gênero e a gente deve pegar geneticistas e usar essas pessoas com estudo, com pesquisa, para então tomar uma decisão mais correta. Bem, você tem 3 minutos para você comentar. Perfeito. Eu acho que o autor do Compêndio de Psiquiatria, Ciências do Comportamento e Psiquiatria Clínica, os autores, na verdade, Kaplan e Sadok, eles não estão na 6ª série, eles avançaram. E aí eles colocam como condições intersexuais. Ninguém nega as condições intersexuais. Isso é genética. Quando o movimento trans diz que existe o intersexo, ele está reconhecendo os fatores cromossomiais determinantes. Então existe, sim, a hiperplasia adrenal congênita, a síndrome de insensibilidade a androgênios, existe a síndrome de Turner, existe a síndrome de Klinefelter. Tudo isso são alterações cromossomiais, certo? Isso não significa que invalida a ordem cromossomial XX, XY. Não, são variações. Mas a Michele responde acerca da transfobia e eu agradeço para a Michele fazer isso, mas não é assim que funciona no direito, Michele. No direito existe a teoria, pelo menos no direito brasileiro, a teoria tripartite do crime. Não é isso? O crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Tá bem, mas você não perguntou para ela o que é o crime de transfobia. Perguntou para ela o que é transfobia. Isso. Não o que o Código Penal descreve como crime de transfobia. Não é a mesma coisa, uma coisa não é a mesma. Emanuel Drock mandou 2 pilas, obrigada. Michele super plena, calma e focada, outro nível. Conduta humana que precisa estar descrita no texto legal. Ilícito quando se comuta a pena para aquele fato ilícito e culpável quando vai se analisar a subjetividade do agente. Para que se defina um crime, é necessário tipificá-lo. E tipificar são conjuntos de verbos humanos capazes de serem produzidos por uma pessoa humana. Não foi o que o Supremo Tribunal Federal fez quando ele equiparou a transfobia ao crime de racismo. Porque eu reconheço que exista discriminação às pessoas de identidade de gênero diversas. Porém, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi, através de uma manobra de um partido de esquerda, que é o PPS, procurou o Supremo Tribunal Federal em uma ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão,
e fez com que o Supremo Tribunal Federal equiparasse transfobia a racismo, mas sem definir Tá, o onde que é é que vai chegar com transfobia. isso? Então, transfobia pode ser tudo e pode ser nada ao mesmo Isso, tempo. com certeza. Por isso é que é muito difícil o movimento trans conseguir, de fato, responsabilizar alguém criminalmente. Foi um prejuízo. Foda-se. O que a esquerda fez com o movimento trans foi um prejuízo. Porque Tem a ver, recorreu ao essa Supremo pessoa, Tribunal Federal. meu Deus. Engraçado que quando a decisão quando a engraçado, decisão eu entendi. é do Supremo Tribunal Federal para equiparar transfobia a crime de racismo, vale, aí pode. A decisão da Suprema Corte do Reino Unido, aí já é ideológica. Mas o que o Supremo Tribunal Federal fez foi dificultar o movimento trans de conseguir responsabilizar quem de fato comete transfobia. Porque Nicolas colocou Ferreira, né? transfobia como sendo tudo, e o que é tudo é nada ao mesmo tempo. Michele, Então Deus é sua nada. pergunta. Deus é tudo. Segunda pergunta. 2 minutos. Tá, eu vou ficar nesse tema aqui que foi a entrada, porque eu acho ele importante. Primeiro que a esquerda prejudica ao movimento LGBT, eu acho que a gente está de acordo com isso daí, porque eu acho que não existe nenhum lugar seguro para pessoas LGBTs na sociedade hoje. O ataque vem da direita, da esquerda radical, do centro, não importa quem seja, a decisão é sempre por interesses próprios que ela e fala por isso, pânico porque moral, né? os Inclusive, a web gente tem comuna agora um lá projeto ficam de sempre, lei não, que visa não, prender não. pais E aí, na hora de médicos, né, que Aí auxiliem depois ficam tudo cheio de na dedo, né? transição de gênero de crianças e adolescentes, que foi proposto pelo deputado federal Kim Kataguiri, né? Então, esse projeto de lei claramente faz um ataque ao bem-estar de crianças que precisam estar num acompanhamento para que possam, então, saber se são ou não são crianças trans. Sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, isso vem de um movimento que, apesar de ser um partido político que submete, isso partiu da OAB Diversidade e partiu da ANTRA, junto com a OAB Diversidade, porque foram os advogados da OAB Diversidade que acabaram participando disso daí. A gente tem, inclusive, na OAB Diversidade, o selo, a empresa amiga da diversidade, os advogados que participam dessa premiação estavam envolvidos na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Qual era o problema da ausência disso daqui? Anterior à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não existia nenhum dispositivo, nem interpretação legal sobre a violência específica cometida contra pessoas LGBTs, não é contra pessoas trans. O entendimento é sobre a homotransfobia ou a LGBTfobia, né? E dentro ali da 7.716 de 89... Desculpa? São 2 minutos. A pergunta tem todas essas informações de quais são as características de discriminação. Então eu queria entender qual é a dificuldade dentro do que está listado lá, porque não é só sobre racismo, de fazer uma leitura interpretativa, até porque a lei brasileira trabalha muito com interpretação, do que é transfobia baseado no que está escrito na lei 7.716 de 89. Perfeito. Michele, o que aconteceu foi que quem vocês elegeram como representante não fez bem o seu papel. É papel do Poder Legislativo e isso não é palavra minha, isso é palavra do ministro, à época, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que hoje, inclusive, está no governo Lula. Ele diz que é papel do Poder Legislativo criar leis penais, porque isso vem da Constituição da República, porque o Legislativo, ao criar a lei penal, Mas aí, ele como é que vai descrever as como é que vai criar uma lei se o Legislativo é tudo então, conservador, quem filha da está puta? no Congresso Nacional E hoje, não faz. que chegou lá, levantando bandeira LGBT, criando no movimento LGBT a esperança de que seria representado, não está fazendo o seu papel. Não, eles estão... E o Supremo Tribunal Federal, então, tentando suprir essa lacuna, faz o papel mal feito. A direita está fazendo. Porque se os representantes do Poder Legislativo que estão no Congresso Nacional, se eles propusessem a lei para determinar, a lei penal para determinar o que é transfobia, estariam tipificadas as condutas do que é transfobia. Então, a conduta típica. Sendo assim, quando qualquer pessoa cometesse aquela conduta do tipo penal,
ela inequivocamente seria responsabilizada pelo crime de transfobia. O que o Supremo Tribunal Federal fez, por relatoria do ministro Celso de Mello, que foi, sim, um ato completamente político, porque o ministro, ele começa... Eu também trouxe a decisão aqui. O ministro, ele começa o seu voto fazendo algo que não é feito no direito. Porque o que inicia uma decisão judicial no direito, e qualquer constitucionalista de esquina vai saber, que é o relatório. O que é o relatório? No voto ou na decisão chamada sentença, quem está dando a sentença, o juiz, ele tem que fazer o relatório, ou seja, contar o caso que vai ser julgado. Depois ele entra na fundamentação, aí ele pode falar várias coisas, e depois o dispositivo. O ministro Celso de Mello, ele faz uma brevíssima constatação, como ele diz aqui, que não tem absolutamente nenhum caráter de fundamentação, ou seja, foi uma mera militância. E atrapalhou o movimento LGBT. Porque eu desafio a Michelle, que hoje está representando o movimento aqui, a dizer para mim, depois dessa decisão aqui, quantas pessoas que, de fato, foram criminalizadas por transfobia no Brasil. Pelo contrário, ela, inclusive, é público, que eu estou falando que é público, ela tentou responsabilizar um grupo de pessoas por supostamente ter cometido transfobia e ela não conseguiu. Por quê? Porque a justiça entendeu conforme lhe convinha que entendesse. Se quem está no Congresso Nacional hoje tivesse feito seu papel e não querido simplesmente ficar em Paris ou fazendo procedimentos jurídicos e procedimentos estéticos e se transformando na diva pop, se tivesse feito de verdade o seu papel, que é legislar, tipificar quais são as condutas que é transfobia, seria muito fácil, aí sim, mesmo que ela fizesse, ia passar, quem de fato é transfóbico. Eu não acredito que a transfobia seja qualquer coisa. Eu acredito que a transfobia precisa ser coisas específicas. E eu acho que a Michelle também acredita nisso. Esse debate que nós estamos fazendo aqui, eu sei que a Michelle não vai fazer isso. Mas quem está assistindo a esse debate, ouvindo o que eu estou falando, que eu sigo a decisão do Reino Unido de que é a ordem cromossomial, essa pessoa pode me processar por transfobia. Você sabia disso? Eu posso ser processado por transfobia, porque transfobia é tudo e é nada ao mesmo tempo. Porque nós não temos uma conduta... Michelle, você está rindo, mas eu não estou entendendo por que você está rindo. Quando você falou, eu não ri. Eu estou falando coisa que é muito séria. Então, quem Ai, como ele se ofende, vão ficar rindo o tempo todo. Crime não é Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal interpreta o texto legal. É o Congresso Nacional que deve definir o que é crime. E eu falo mais, eu falo para Michelle e para qualquer pessoa do movimento trans. Já que foi uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, essa decisão ela é instável, ela não é estável, certo? Então significa que a qualquer momento o Supremo pode mudar o seu entendimento. Sendo assim, quem tem que legislar no Brasil não é Supremo Tribunal Federal. Quem tem que legislar no Brasil é o Congresso Nacional. Então que o movimento LGBT escolha pessoas que de fato legislem em prol da causa, façam o seu papel, e aí a sociedade civil vai questionar se os elementos do tipo são legítimos ou não. 3 minutos, Michelle. Tá. Eu acho muito engraçado que você fala sobre a não especificidade, porque realmente não existe uma lei específica, existe uma interpretação pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que você sabe que é um dispositivo legítimo de ser submetido ao STF. Eu não preciso explicar isso pra ti como eu tive que fazer lá no 20 contra 1 para algumas pessoas, tá? Mas é tão engraçado que você considere que tem que estar plenamente descrito, quando o racismo, ele está plenamente descrito na 7.716. E ainda assim, quando eu vi tu sofrer racismo, e eu considerei aquilo racismo, inclusive pela lei, a justiça não considerou racismo. A gente até estava conversando isso aqui no off, lembra? Porque é um problema também. Que é um problema. Então, o fato de estar descrito não impede que um juiz imbecil tome uma decisão imbecil. Exatamente. Eu acho que tu sofreu racismo e que aquele teu processo tu tinha que ter vencido. No entanto, tu fala assim, quem foi condenado, quem foi não sei o quê. O próprio Nicolas Ferreira sofreu 3 condenações super recentes
por ações de transfobia. Uma delas contra a deputada Duda Salabert, na época que ele e ela eram vereadores, em que a decisão inicial era 80 mil de indenização e se terminou com 30 mil. Depois uma indenização coletiva pelo dano causado à comunidade de 200 mil reais. E agora, recentemente, que saiu essa semana aí essa decisão, para Kim Flores, que o Nicolas usou no seu perfil para dizer que era homem, para invalidar, para atacar e criar mentiras sobre a Kim, e foi condenado em pagar 40 mil reais pela transfobia. Você está falando, então, Michele, de processo civil. Não, Eu tô falando então, de criminal. perto a hora. Você tá confundindo. Um parlamentar como o Nicolas Ferreira, ele raramente vai ser alvo. Eu tô até hoje, meu processo criminal com ele até hoje nem andou, tá? Já é um processo que está há 6 anos andando. Então, é um processo extremamente moroso, demora pra caramba e tem todos esses problemas que a gente conversou da legislação. Só que tem um problema que tu aponta muito pra Erika Hilton. A ADO 26 ela é anterior à Erika Hilton. Sim, mas vocês tinham representantes lá. Mas nós tínhamos representantes, só que Fazendo papel. mas quem que coloca em pauta a votação da criminalização da LGBTfobia? O presidente da Câmara não tem que colocar em votação Carol isso? Onetti Ele precisa mandou colocar em 5 votação. reais. Opa, A Quando Câmara eu não colocou em... crescer, quero ter a paciência do Misa, da Maria e da Michele. a minha paciência. Eu não tenho paciência, não. Não tenho paciência, não. Tá, não, eu posso dizer que eu tenho um pouco de paciência, sim. Com os idiotas lá do Pergunte ao Teu. Votação. Mas A houve ação- A Michelle é paciente. óbvio, A Michelle é isso- muito mais paciente assim, que eu. A gente tinha combinado É no verdade. tempo. Se bem que, quando ela tá em live no TikTok, ela desce o cacete na galera. Sim, tá certíssima. Se ela te der o tempo. mas eu não me importo muito assim, desses a galera não questionamentos. entende isso, desculpa. mas é só pra gente mandar. É, não, mas, Faz sentido. essa troca assim, Vou te mandar rápida, eu acho o- legítima, tá? Eu, Tá bom. eu super Isso aí tu super pode levo na mandar. boa. É o artigo. Não houve nenhum movimento, nem durante os governos de esquerda, nem durante os governos de direita, de um presidente da Câmara que botasse isso em votação. E eu concordo contigo com a instabilidade desse entendimento, pelo simples fato de que, no momento em que a Câmara votar, ela pode dizer: não é crime Isso. ser homofóbico, não é crime ser transfóbico, e não haver uma lei que enderece essa situação. Pode ocorrer isso daí. Da mesma forma que nosso direito de casar também não é lei. É um entendimento do CNJ lá de 2013. Então a sociedade, a comunidade LGBT como um todo, vive um mundo de instabilidade no Brasil. E se você entende isso e te causa revolta, como me causa revolta, eu acho que tem muito mais você que entrar nessa luta que eu tô para que haja uma legislação realmente específica do que você dizer: ah, mas a instabilidade é isso e aquilo. Eu acho que a gente tá muito mais alinhado do que parece, né? Parece que tu tá sendo o meu oposto, mas na verdade tu tá concordando até com a instabilidade que eu mesmo detecto nesses procedimentos. Mas ele concorda Bem, só pra poder sua criticar a terceira esquerda. pergunta, Não 2 porque ele se minutos pra preocupa. elaborar ela. Pedir pessoal deixar o like. A gente tá com mais de 3 mil pessoas ao vivo. Contribuir com like aí, vamos bater os 5 mil hoje, hein? Like aqui também. E assim, a galera, só pra galera entender, algumas coisas que estão acontecendo aqui são combinadas previamente entre o Ben e a Michelle. Eles combinaram aqui que poderia sim ter essa participação do Ben em alguns momentos pontuais, não é pra comprar E ou da Michelle tirar a também. fala. Isso. Então, assim. Eu não tenho o que- problema nenhum É o com que tá isso. acontecendo bem de aqui, boa. não é o comum dos nossos debates, mas tá de acordo com os que os dois combinaram. Sim. E eu peço são interpelações cordiais, não tem nada Sim, demais. sim, galera. às vezes é uma dúvida pontual ali. é interessante. algo legítimo. Beleza. 2 minutos, bem. Tá, 2 minutos? Tá, então vou correr. Michele, você confundiu a questão civil com a questão criminal. Civilmente, você pode processar, como foram processadas essas pessoas. Eu estou dizendo que o Supremo Tribunal vai Federal abordar muito na tentou questão legal legislar também, sobre então, matéria nossa, penal. sim, Isso é um deve problema, ser- concordo com você. E Não você deve disse ser, que a Mas Erika foda-se Hilton também, ela é caga posterior pra questão a essa ADO. mas- Concordo, mas depois da ADO ainda continua havendo a Vai necessidade focar da na parte propositura da lei. filosófica E eu estou e percebendo um silêncio por parte da esquerda, aceitando a decisão do STF como sendo tudo e não sendo nada ao mesmo tempo. A terceira pergunta, Michele, é a seguinte: percebes que a esquerda brasileira dedica boa parte da sua militância em buscar a permissão para que crianças e adolescentes sejam submetidos a procedimentos hormonais ou cirúrgicos para redesignação sexual, Quando? ou como popularmente é Esquerda? conhecido, mudança de sexo. O que você acha dessa tentativa macabra desses movimentos de esquerda em querer submeter crianças e adolescentes a procedimentos cirúrgicos ou terapias hormonais que produzem efeitos que não podem ser revertidos em caso de arrependimento? Por que crianças?
Meu Jesus. Esse eu vou usar os 5 minutos bem utilizados. Tá bom. Mentiroso. Só queria comentar uma coisa, eu acho muito bacana que tu comenta do silêncio da esquerda, que eu concordo, mas tu nunca comenta do silêncio da direita em relação a tentar fazer uma legislação nesse sentido, né? Porque, na verdade, a direita ela quer que não haja essa legislação, né? Mas tudo bem, a gente Ela deixa quer- isso para a A Toma! direita quer que não em exista relação à pessoas transfobia e trans. homofobia. Não, a direita está dizendo há muito tempo que a decisão do STF precisa ser revista, porque falou tudo e não falou nada. Exato, mas não puxa o voto. Mas vamos lá. Sobre essa... Agora tu entrou na... Eu não sei como que tu entrou na questão de pânico moral agora, porque foi muito clara essa tua entrada no pânico moral, porque não existe nenhuma ala da esquerda que defenda tratamento hormonal em criança. Até existe tratamento hormonal em criança em casos muito específicos, mas não é nem de criança trans, tá? Transfobia de show de E nem procedimento cirúrgico de transgenitalização. Isso nunca existiu, tá? O que se defende é que crianças e adolescentes, quando apresentem para os pais algum desconforto com seu gênero, existam mecanismos de acolhimento apropriado com profissionais capacitados para poderem acompanhar os pais e a criança, porque os pais fazem parte do processo, para se identificar, então, se essa criança ela é uma criança trans ou não, ou só simplesmente é um momento da vida daquela criança. Usando o Antigos de São Paulo como referência, de cada 10 crianças que chegam ao Antigos, 8 não são consideradas trans. Já na chegada, assim, nos inícios do acompanhamento. Mas por que essas crianças não são consideradas trans? Porque uma equipe multidisciplinar de psicólogos especializados em gênero, de endocrinologista, de psiquiatra, de nutricionista, de assistente social, uma galera acompanha essas crianças junto com a família e vai fazendo as avaliações de cada aspecto dessas crianças e vê, olha, pai, eu não acho que o seu filho é uma criança trans, ele está só apresentando alguns desconfortos, talvez você tenha que deixar ele explorar outras coisas, mas não tem nada a ver com transexualidade. Só que para aquelas que são trans, aqueles 20% que são trans, a gente tem que permitir que ela seja acompanhada. Como que se dá a transição de uma criança? Única e exclusivamente social. A criança, ela transiciona talvez com uma mudança de nome social, não é nem a mudança de registro ainda propriamente, uma mudança de nome social, então ela passa a se apresentar com outro nome, ela passa de repente a usar outras roupas, os pais às vezes para a segurança dessa criança trocam de escola para ser um processo mais fácil e menos doloroso, porque às vezes os coleguinhas vão acabar atacando essa criança, né? Então não há uma terapia hormonal nisso. A terapia hormonal que pode ocorrer, acontece muito em criança cis, é o bloqueio púbere precoce, né? Crianças cis que acabam desenvolvendo uma puberdade precoce ali com 6 anos, com 5 anos, tem medicação que tomam que é para interromper esse processo, justamente porque essas crianças elas vão desenvolver problemas se a puberdade delas seguir naquela idade. Vai faltar altura, vai faltar uma distribuição correta de hormônios e isso vai gerar problemas para o restante da vida dessas crianças. No caso de crianças trans, na entrada do estágio Tanner 2, que tem ali no período da adolescência, que pode variar dos 8 aos 12, dos 9 às 13, dependendo do sexo dessa criança, pode haver um período, normalmente de até 2 anos, onde haja o retardo. Então, o mesmo uso, o mesmo tratamento para criança com puberdade precoce, que haja o retardo, então, do início da puberdade dessa criança, para que pais e médicos, em conjunto, possam acompanhar essa criança por mais tempo e aí realmente confirmar se é uma criança trans ou não. Antes da decisão atual do CFM, com apoio do ministro Flávio Dino, a terapia hormonal, Que meme lá vem mais, o uso e o de STF hormônios, e a em si, Erika começava Hilton, com hein? 16 Esse livro anos. aqui que eu E trouxe, qualquer mas e a Erika adolescente Hilton? que está com 16 anos já está recebendo cargas hormonais naturais no seu corpo, né? Então, uma criança trans também, um adolescente trans, faz sentido que comece a receber essas cargas hormonais. Qual é o grande problema e qual é o grande mito nisso? São todos os efeitos colaterais dessas medicações, a própria medicação do bloqueio púbere é a mesma utilizada para estupradores, mas a medicação que é usada com os estupradores é numa dose suprafisiológica, para cessar uma função biológica natural daquela pessoa. A dose medicamentosa, a dose de tratamento usada para criança é para suspender um processo por um período determinado. Então, são situações completamente diferentes. Então, assim, nesse caso é um pequeno espantalho que você criou, porque não há defesa de hormonização de criança nem de cirurgia para criança. Se alguém defende isso, tu pode me apresentar que eu faço questão de produzir conteúdo contra essa pessoa.
3 minutos, bem, pra você comentar a resposta da Michele. Poxa vida, Michele, eu entendo que você não está mentindo. Eu não acredito que você está mentindo. Quero acreditar que não. É por desconhecimento mesmo. Vejam só, Michele, a Justiça Federal suspendeu por decisão judicial a resolução número 2427 do Conselho Federal de Medicina. Você sabe disso. Você já falou sobre isso. Inclusive falou agora. Que foi o ministro Flávio Dino que, em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tornou com efeito de novo... Sim, teve que ter um efeito até que seja julgado. ...a resolução do Conselho Federal de Medicina. E aí, vamos lá. Então, mas o que tem a ver com eu não acredito que a Michele esteja mentindo. De jeito nenhum. Não tem por que a Michele vir para cá mentir. Eu acredito que é desconhecimento mesmo. Na resolução, no parágrafo 3º, ela diz o seguinte: ficam vedados, ou seja, proibidos, procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero nas seguintes situações. Inciso 1º. Em pessoas diagnosticadas com transtornos mentais que contraindiquem tais intervenções. Ponto 2. Antes dos 18 anos de idade. Ponto 3. Antes dos 21 anos de idade, quando as cirurgias implicarem potencial efeito esterilizador em conformidade com a Lei 14.443, de 2 de setembro de 2022. Ou seja, a Justiça Federal cassou isso aqui, suspendeu isso aqui por causa dos movimentos de esquerda, suspenderam a resolução. A resolução é que proibia a cirurgia em menores de 18 anos. Ou seja, quando houve a suspensão, tornar sem eficácia a resolução do Conselho Federal de Medicina, qualquer pessoa, inclusive criança, de qualquer idade, mas não é porque poderia eles aprovaram essa proibição que alguém fazia isso necessariamente. Eles só criaram uma lei de algo que não era feito. Recentemente foi quem, fazer uma lei aqui por dizendo decisão que as do pessoas... Supremo, trouxe novamente a proteção jurídica, trazendo que a pessoa a efeito não pode pular a resolução de paraquedas 24, sem 27. paraquedas. Mas os movimentos de esquerda, através da Justiça Federal, conseguiram suspender isso aqui. Então, quando a Michele diz que não, nunca se quis fazer cirurgia em criança, isso não é uma constatação fática, isso não é verdade. Suspensa esta resolução, seria possível fazer, mas o Supremo, diante de tanto risco à ordem jurídica, traz novamente a efeito a resolução 2427 de 2025. Então, hoje não pode, sim, realmente, hoje menores de 18 anos não podem ser submetidos nem a tratamento hormonal, nem a cirurgia de redesignação. Mas quando a Justiça Federal cassou isso aqui, poderia sim. Michele, sua pergunta, 2 minutos. Vou ficar nesse tema, exatamente nesse tema, porque eu acho que ele não pode parar por aí. Bem, eu sei que tu não quer tornar o debate ad hominem e eu não vou fazer isso daqui, tá? Eu preciso que tu mantenha pelo menos só honestidade. O que foi suspenso foi a nova resolução do CFM que alterava a resolução anterior, em que a hormonização poderia começar com 16 para 18 e que a cirurgia, os processos transexualizadores poderiam começar com 18 e agora passariam a ser com 21, tá? Esta nova resolução é que se buscou cancelar, porque a resolução antiga já abarcava, de acordo com as definições da ciência, o que exatamente se buscava. A transição hormonal a partir dos 16, o que é saudável para uma pessoa trans, e a redesignação a partir da maioridade que a gente tem aos 18 anos, a maioridade penal que a gente tem aos 18 anos que a gente pode decidir por si. Então, a suspensão que ocorre, a primeira suspensão que o Flávio Dino acabou voltando atrás, é só da alteração de 16 para 18 e de 18 para 21. Não teve nenhuma alteração bizarra, assim como tu tá falando, tá? Então, pelo menos assim, tu tá com um monte de material aí, pelo menos vê se tu tem a resolução anterior para tu saber o que ela dizia. Então, sabendo disso agora, qual a base, onde está a base que tu diz que havia uma defesa anterior a cirurgias e tratamento hormonal de
crianças. É isso que eu quero saber, da onde vem essa base? O ministro proibiu de Perfeito. fazer essa parada aqui, ou seja, A base, o eu já, esquerda minha defendia resposta, isso, né? 2 Porque queriam minutos, fazer. 5 minutos. Porque 5 tem minutos, movimentos perfeito. que queriam A fazer. base vem da decisão da Justiça Federal desconsiderando o Conselho Juliana Federal mandou de 5 Medicina, que é o reais. órgão. Meu primo de que 5 pelo menos- anos acabou de pegar o carro, bateu no médico e colocou 500 mililitros de peitos. Loucura, chatuou demais. Mas eu entendo ser o órgão capacitado para orientar médicos nos seus procedimentos no ato médico. Na exposição de motivos do Conselho Federal de Medicina, ele trata acerca É só isso que ele do faz, acompanhamento Bela, psiquiátrico. Isso que a Michelle defende, ela explica eu também tudo acho por que menores e seja ele volta necessário. para o mesmo argumento. Qualquer pessoa, quando quiser, pode consultar. Já manda pra Michelle que se ela Não, tiver não, amanhã é só- internet. Não. É só tô abrindo o documento aqui, só que eu tenho que pesquisar o nome do documento. Ah, tá, porque uma das Sei que vai regras ser era não muito poder apertado, consultar a né? internet. Ela vai Não, voltar é só o atrás, nome. ela não vai voltar Tá, atrás. não, tá Bem. bom. Não, mas eu também não tenho problema de abrir essa concessão, não. Pode. Bem, Não, tá não tudo precisa, aqui, Michele. tá tudo aqui. O que você precisar, pode. Eu não tô consultando. Tá, Eu tá. quero O que você achar precisar, documento. pode. O que eu vou mostrar para vocês é que a resolução Não, do vou nem fazer. Conselho Federal de Medicina de 8 de abril de 2025, na exposição de motivos, ela diz que ela se baseia em diversos estudos científicos, meta-análise, revisão sistemática, várias modalidades de estudo, como exposição de motivos da resolução, certo? E tem um ponto que chama bastante atenção na exposição de motivos. Isso aqui não sou eu que estou falando, não é o Benoni. Isso aqui é um documento que você pode baixar agora, no Conselho Federal de Medicina. É só você digitar assim, resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 2427. E depois você baixa também no site do Supremo Tribunal Federal a decisão do Flávio Dino. Só isso. Está escrito aqui o seguinte, que o Serviço Nacional de Saúde, NHS, do Reino Unido, é conhecido por sua seriedade na análise de dados e tomadas de decisão. Portanto, essa decisão se deveu a um número alto de complicações e arrependimento, ou seja, suspender a possibilidade do que estamos falando aqui, além de falta de evidências científicas que embasem o uso. Em 2018, não sou eu queria que você baixasse aí, você que está assistindo o debate, baixe, porque a Michelle disse que é espantalho que eu criei. Eu estou com o documento do Conselho Federal de Medicina, quem está falando é eles, não sou eu. Em 2018, 10 médicos Nossa, 10 da médicos. única clínica 10. de transição de gênero para jovens do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, conhecida como Da Inglaterra. Tavistock Gender Identity Foda-se, Development Inglaterra. Vou pegar uma Service, torta agora de queixaram-se de brobra. de se sentir pressionados a aplicar Licença aí. bloqueadores da puberdade em crianças Ai, que linda que história. nem comprovadamente tinham disforia. Tá, e eles eram da Acusados de esquerda? Da esquerda transfobia brasileira? por limitar o acesso a Tudo esses igual, Maria, não medicamentos, sabia? Trans é tudo passaram igual. a liberar o uso de forma menos criteriosa. Ah! Foi quando o NHS contratou uma revisão independente que questiona a eficácia de bloqueadores de puberdade para crianças e adolescentes com disforia de gênero, em comparação com apoio psicológico, transição social para o gênero desejado ou nenhuma intervenção. Baseados também nesses achados, o NHS tomou a decisão de proibir. Ou seja, a Michelle disse que eu criei um espantalho, a Michelle diz que quer acreditar que eu não estou fazendo argumento ad hominem, e não estou mesmo. Eu estou trazendo a resolução do Conselho Federal de Medicina que está dizendo que lá no Reino Unido, um grupo de médicos da única clínica que fazia o tratamento hormonal foi pressionado a fazer esses tratamentos hormonais em crianças e adolescentes a despeito das evidências científicas. Está escrito aqui, Michelle. Não sou eu que estou falando. E eu não estou dizendo, Michelle, que você
é essa pessoa que vai pressionar conselhos para fazer transição. Não estou dizendo isso. 5 anos. Aqui não tem absolutamente nada a ver Alguém com aceita? você. Pelo contrário, eu disse no princípio que eu te admiro muito, e admiro mesmo. Olha, Embora Jaborobra. você não precise da minha admiração. Admiro. Não acho que seja uma pessoa desonesta, não acho que seja uma pessoa indigna de direitos, não acho. Nós estamos num debate que é muito sério. Tá, acabou? Um segundinho. Nós estamos num debate que é sério, que o Conselho está trazendo evidências de haver manchou quando uma eu fui cortar pressão a massa. de setores para fazer com que médicos, a despeito das evidências científicas, ajam conforme ideologia. E isso é um problema e enfraquece o movimento de quem realmente precisa e pode bom, então. passar por uma transição de gênero. Tá bom, então, tá bom, Michele, Mendes. 3 Pronto, minutos pra você pronto. comentar. Eu não Resposta. sabia que o SUS estava subjugado agora pelo National Health System. Não está. É novidade para mim que Então, o esse que dado não tem aconteceu. nada a ver. E aconteceram casos bizarros realmente no Reino Unido, e eu tenho ciência desses casos, já os critiquei inclusive. Eu acho interessante que o que aconteceu num corpo médico de outro país é usado como base para o Sistema Único de Saúde brasileiro, onde isso não ocorre. Exatamente, através de uma decisão não científica, porque usou o Reino Unido como referência e não a análise do nosso sistema, como o nosso sistema faz. A decisão do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina Sai do daí. Brasil... Não é científica. Presta atenção, que Estou que é do Brasil, ela tem que ser baseada em como o Brasil opera isso, e não como o Reino Unido opera isso. Senão eu posso me basear como é que a China opera isso, como é que a Tailândia opera isso. A Tailândia é muito mais leniente em algumas coisas. Então não faz sentido que a decisão do CFM não se baseie na aplicação do que nós fazemos no Brasil. Dentro de uma coisa que você falou, a disforia de gênero nem é o quadro mais utilizado. A disforia de gênero é um quadro que afeta pessoas cis e trans. Ele vai concorrer. Isso daí, já se chama desde 2019 Sim, tá doido pra marcar incongruência debate. de gênero, que é o desconforto consistente, insistente e permanente com o seu gênero. Esses padrões, né, de análise e de atendimento dessas crianças estão previstos no Standards of Care número 8 da WPF, que indicam como que alguém deve fazer o acompanhamento de uma criança e adolescente trans. E ali não se fala de terapias hormonais de nada, e sim do acolhimento e do acompanhamento. Então agora a literatura internacional vai. Vai, Dani, vai. Não. Standards of Care não é feito pela NHS. Não, mas é então um grupo internacional, aí vale Sim, agora. porque é um grupo internacional, um colegiado de pesquisadores, não de médicos. Médicos não são pesquisadores. Um colegiado de pesquisadores que pesquisa sobre gênero e sexualidade e que também estabelece esses padrões. E já se sabe que o acompanhamento adequado de crianças e adolescentes trans e uma transição com apoio familiar e social daquelas que realmente são trans reduzem a ideação suicida de índices de 40% para o índice que a sociedade tem, que é 4%. Eu não sei né? se- eu acho que que é eles não isso que acaba moram em acontecendo. Minas, eles não E moram o em Belo combate a Horizonte. isso, o não apoio, o não Porque ela falou suporte, que o ela não, tava numa casa a do não negócio permissão meio do- dessa criança passar pelo acompanhamento gera uma situação de desconforto que Desgraça pode mandou 5 durar o reais. restante da vida dela, Quem porque os diria que efeitos Brasil da está puberdade se localizado tornam no cu do Reino Unido e para não perder o tempo vai se fuder JK. irreversíveis Exatamente. nessas crianças e adolescentes. Bem, Mendes, sua pergunta. Michele, você disse que médicos não são pesquisadores. Há médicos que são pesquisadores, médicos são cientistas também. É difícil, a gente precisa saber em que nós vamos acreditar. Porque nas evidências do sistema de saúde do Reino Unido, aí você decide por sua conta que não dá para confiar. No CFM, que é o Conselho Federal de Medicina do Brasil, você também decide por sua conta que não dá para confiar. Mas dá para confiar, por exemplo, nas literaturas internacionais que debatem sobre gênero. Por exemplo, Simone de Beauvoir dá para acreditar. Os médicos o sistema de saúde que você quer trazer como base, aí pode confiar. Então é difícil saber o que pode confiar, o que não pode. O que é ciência para você, o que não é. Porque eu pensei que uma decisão do Conselho Federal de Medicina baseado... Você sabe disso, eu sei que você sabe. Baseado em 39
bibliografias diferentes. Uau! 39 bibliografias diferentes. Quantas dessas são Todos livros os do Olavo de tipos Carvalho? de metodologias científicas aplicadas. Aí, para Michele, não vale. Não vale. Isso não vale por quê? Porque a desagrada. Agora, se a agrada, aí vai valer. Então tá bom, é a minha pergunta que eu tenho que fazer, não é isso? Eu vou fazer a minha próxima pergunta. Então, Michele, mas de verdade, eu queria que a gente definisse o que é válido e o que não é. Porque se eu trago médicos, não valem. Se eu trago decisão de Suprema Corte, não vale. Se eu trago NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, não vale. O que vai valer? É difícil. Minha pergunta esse é a a Darla só da Muniz, Honda, não sabia que ele era da que direita, é travesti assim. e Depois veja aqui ativista na live LGBT. completa, agora foi de Dormes, vim só pagar a live. Obrigada. Obrigado. Sim, a gente tá vendo porque a Mi e porque a gente vai debater com ele também semana que vem. Semana que vem vai ser a nossa vez, sobre aborto. Que realiza um trabalho muito sério e honroso no Rio de Janeiro, socorrendo travestis que estejam em situação de hipervulnerabilidade, ela declarou em uma entrevista amplamente divulgada que ela é travesti. Ela não é mulher trans. E aqui talvez a Michele vai entender o meu ponto de discordância com ela. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer direitos de travestis. Eu não tenho problema nenhum de endossar lutas para que travestis não morram e sejam respeitados e tenham acesso à saúde. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho problema em ter que reconhecer... Pois é, Rupert, mas sei porque lá, um grupo sabe? decidiu Eu que acho tem que o gado que dele ser tá assim, cagando pra que ele, é na boa. mulher trans. A Eu Darla acho que a galera vai Muniz, votar ela nele diz, por causa do Honda, eu não por não causa sou mulher desses trans, eu debates sou dele, travesti. porque- E o argumento mas que ela assim, ó, diz... pra- debate assim é pra cada um fazer pra sua claque, sabe? Não tem muito o que fazer. Ele vai fazer os cortes dele pela claque dele, ela não vai fazer corte, mas o pessoal vai fazer corte dela macetando ele, né? Uhum. Eu não acho que esse tipo de debate Nossa. fure a bolha. Sabe? Eu não acho que esse tipo de debate fure a bolha. A não ser que seja um maluco, tipo Humberto Matos e o Superman. Daí fura a bolha completamente, tá ligado? É uma coisa muito sem noção. Para isso é extremamente lógico, válido e importante. Ela diz que dizer que é mulher trans é uma forma de higienização. Ou seja, já que existe um preconceito, que de fato existe, em relação ao travesti, já que existe uma marginalização em relação, desculpa, eu disse ao travesti, desculpa, a travesti, já que existe essa marginalização, então os movimentos decidiram sucumbir ao preconceito e dizerem, não, eu sou mulher trans porque aí tem uma passabilidade maior. Michele, a minha pergunta é, por que inviabilizar a vivência travesti? Por que sucumbir ao preconceito e inventar que é mulher trans para tentar ser, de certa forma, aceito e sofrer menos preconceito? Michele, o Ben extrapolou demais. Quase uma resposta, hein, Pode me Ben? interromper Não quando eu tem- fizer isso? Pode falar Não tempo. tem- por mas favor. não tinha tido pergunta, então. Você não, tem Não tem problema. Deixa... 7 minutos não aí tem se você problema. quiser falar sobre Me dê isso. 2 minutinhos só, desculpa. 1 minuto. Pode me interromper. Eu peço, por favor. Tá, eu não quero eu ser... quero ver, eu- porque você tá. eu não É, quero é que ele ser- sinaliza com a caneta, mas você não Tá, tá mas olhando, pode mas falar. tudo bem. Porque eu tô muito concentrado pra falar assim, tempo, vou te acabou e eu cortar, vou parar. então. Deixa eu te comentar uma coisa. Eu conheço o trabalho da Darla. Sim, Tá? você falou do A 5.0, Darla né? é uma mulher que Aham. vem de uma origem muito simples, muito marginalizada também. E a Darla, ela é estudiosa da própria vida, né? Ela vive a própria vida e ela entende da sua própria vida. Eu só quero... É uma pergunta que eu gostaria que tu respondesse. Pode ser Tá. até agora no meu tempo. Se tu sabe o que é travesti. Uma identidade sul-americana? Tá, mas o que é essa identidade? O que ela é? O que quer dizer? A Darla quer dizer que travesti é uma pessoa que nasceu homem Tá, e que se sente mulher e se porta na sociedade como mulher. tá. Então isso daí já contraria. Porque, na verdade, a travesti, a definição de travesti, sim, é uma identidade feminina, Sim. latino-americana, que não é homem nem mulher. Sim. A travesti é uma identidade específica, da mesma forma que a pessoa que se identifica como não binário tem uma identidade específica, que não se identifica nem como homem nem como mulher, tá? O fato da Darla ter falado alguma coisa não invalida outras vivências ou outras existências. O importante nessa discussão sobre
mulher e o homem, esse apreço tanto a isso, são as palavras que antecedem isso, os adjetivos usados, os prefixos usados. Antes de mulher e de homem, nós que fazemos a luta, a gente fala de cisgênero e de transgênero, tá? E a diferença são os prefixos atrás da palavra gênero. Um que é cis e um que é trans, tá? Para quem gosta de história, o Império Romano possuía a Gália, tá? E a Gália, ela tinha uma ao lado dos Alpes eu vi. e uma além dos Alpes, tá? E o Império Romano chamava a Gália, que estava ao lado dos Alpes, de Gália Cisalpina. Por quê? Porque estava ao lado dos Alpes. E a Gália que estava além dos Alpes, estava para longe, de Gália Transalpina, tá? Por que eu fiz esse preâmbulo usando um exemplo do Império Romano, tá? Porque o uso da palavra trans e da palavra cis antes de gênero fala exatamente da tua identidade. Quer dizer o quê? O Ben, ele é um homem. Mas que tipo de homem? O Ben é um homem que foi designado homem e que se identifica como tal. Portanto, está ao lado da identidade de homem. É um homem cisgênero. A Michelle... Pega o Fetilson, ela é uma pessoa enquanto dá tempo, Ben. transgênero. Alguém botou. Por quê? Porque a Michelle, ela foi designada vai ter o homem Fetilson. quando nasceu. Mas a Michelle está para além deste gênero. Ela está longe deste gênero. Então, ela é uma pessoa transgênero. Quais são as opções, as caixas que a gente tem socialmente definidas na nossa sociedade? Homem, mulher, hoje pessoa trans não binária, travesti. E como que a pessoa se identifica nisso, né? Já que é uma construção da sociedade, variável de sociedade em sociedade, o teu esquema cerebral referente à interpretação do teu eu, quando tu começa a te desenvolver e tu absorve as coisas ao teu redor, cores, cheiros, texturas, toques, o teu corpo faz uma interpretação que tu não tem controle sobre ela. Ela é uma interpretação natural do teu corpo, como ele vê, como ele percebe essa cor, como ele percebe esse cheiro e tal. Ué? E essa pessoa, ao acumular Tu essas tentou mandar informações outro? dentro de si, Mas o primeiro ela era aí, ó. olha para as caixas disponíveis na sociedade e diz, olha, minha caixinha está mais perto disso aqui. E se identifica como aquilo. Tenta Ou dar se- F5, tenta de se repente, encaixar tá no que seria computador. uma mulher. Ou tenta sair se e entrar encaixar de no novo que se seria tiver um no homem. PC. A maioria da população se encaixa naquilo que foi designado. Novamente, uma distribuição bimodal, Daqui a pouco onde a o negócio maioria fica é com homem né? e mulher, e a minoria Eu tenho que ir sozinho, está acho. em outros aspectos. Estamos falando, no Tem caso que de ir pessoas por trans, em torno de no máximo 3%, incluindo Vamos pessoas não fechar as binárias, 11, tá? Tá legal, mas a Quando gente vai há fazer essa aí pra identificação, ela não é uma Termina, higienização termina. do termo travesti, porque a gente não faz uma invalidação do termo travesti. É simplesmente que no momento em que tu consumiu, em que tu absorveu as coisas ao teu redor, a caixa que a tua interpretação de eu se aproximou mais foi aquela caixa do que a sociedade considera mulher ou do que a sociedade considera homem. Não é uma coisa tão complicada assim. Então, a Darla, ela tem uma militância, como eu te disse, um pouco mais marginalizada da origem da rua, porque é da onde ela vem. E eu acho legítima a postura dela, a luta dela, e eu não posso exigir dela que ela discuta isso a nível acadêmico, ou que ela discuta isso a nível científico. Então, a luta da Darla é extremamente válida, mas a fala não está de acordo com o que a gente aplica. E só para terminar, eu sei que estourou um pouquinho o tempo. Não, mas... você tem Pode ir. 7 tá. minutos. Quando você citou Simone de Beauvoir não é cientista, é filósofa e escritora. Eu não subscrevo a nada do que Simone de Beauvoir falou, tá? Mas, por exemplo, eu me baseio na ciência do Centro de Ciência Sexual da Alemanha, por exemplo, do Magnus Hirschfeld, de 1919, que foi um dos primeiros alvos do Depois. exército nazista pela sua pesquisa com gênero e sexualidade, onde lá, já em 1919, muito antes de qualquer escrito de Simone de Beauvoir ou de qualquer dessas feministas que são citadas hoje em dia aí,
eles já conseguiam tratar pessoas de acordo com o seu gênero, de acordo com a sua variação de gênero, com a sua variação sexual. Então a gente tem um retrocesso muito grande, um atraso muito grande nas pesquisas disso, e acabam tendo essas loucuras da NHS fazer uma coisa e a gente tentar herdar e não olhar para o que a gente aplica aqui, porque em 1933 o exército nazista foi lá no hospital do Magnus Hirschfeld, pegou todos os livros, toda a pesquisa, toda a medicação e queimou. Uma das primeiras queimas de livros foi feita pelo exército nazista em material de ciência sobre diversidade sexual em 1933. Então não é de hoje que há uma luta contra a comunidade trans. Ela vem desde o nazismo e até anterior a isso daí. Então, e só para responder, o que é ciência? O que é ciência? Quem que é cientista? Médico não é cientista, médico é aplicador da ciência. Agora, existem médicos que são pesquisadores. Um médico que é pesquisador, ele faz pesquisa científica ativamente. E esse médico a gente tem que ouvir. Agora, um corpo médico que aplica a ciência no seu dia a dia, mas que não pesquisa, não tem método, não gera conhecimento sobre isso, esse cara não é um cientista, ele usa a ciência. Benoni, 3 minutos para você comentar a resposta da Michelle. Perfeito, Michelle. Só que eu não sei se você sabe, as decisões do CFM são tomadas por médicos cientistas. Então, as decisões do CFM são de médicos cientistas. Eles não aprovaram a Covid, filha da puta. Quanto a eles não recomendaram o uso da... Eu subscrevo, se eu tenho direito de fazer isso, mas eu acho que é sim interessante. Por quê? Vocês não dizem isso, lugar de fala? Então é uma pessoa que tem lugar de fala, porque tem a vivência, mas a opinião traz dela, a problemática mas ela não é uma mulher que, trans. a partir do momento ela mesma disse em que, que você se identifica como mulher trans, você sofre menos preconceito do que a travesti. Nossa! Então, nossa, eu sofria 99,9% de 99,3% de Michelle agora eu sofro tocou aqui acerca de consciência do eu. É isso mesmo. Paulo Dalga Larrondo, que é um pensa se a mulher trans andando na rua é a coisa mais normal do mundo, assim. Se ele não for reconhecido como um cientista, um produtor de conhecimento, eu vou ficar sem saber o que é ciência, então. Na página 209 do seu livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, ele coloca como transtorno mental a anorexia nervosa, também observada na bulimia. Meu pau na sua bulimia tia. nervosa. E na ideia sobrevalorada típica, o cientista está dizendo o seguinte: a pessoa que diz, tenho uma forte sensação agora de eu entendi, não é bem estou Mendes, é bem muito merda. gordo. Essa pessoa, ela tem um transtorno de identidade, ela se olha no espelho, ela está macérrima, mas acredita que está gorda. Ela tem um transtorno de identidade. Não, isso não é um transtorno de identidade. Dismorfofobia. É uma disforia. Meu nariz é disforme, enorme e muito feio. Essa pessoa recebe o acolhimento da ciência para entender a sua questão mental. Disforia de gênero, transtorno de identidade de gênero. Quem está falando é um psiquiatra formador de conhecimento. Desde pequena, sinto que sou, de fato, um homem. Paulo Dalga Larrondo, na Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, ele coloca a disforia de gênero e ele traz o exemplo da ideia sobrevalorada típica. Ele diz, desde pequena, sinto que sou, de fato, homem. Então eu acho que nós temos uma problemática que é a seguinte, acabou? Vai ter 20 segundos. Tá, eu acho que nós temos uma problemática que é a seguinte. A Darla Muniz, ela diz, eu sou homem, mas eu me sinto mulher e me porto como mulher. Ok, tá certo. Mas você tem, por outro lado, uma pessoa que ela tem uma ideia prevalente de que ela é mulher. Como essa pessoa deve ser tratada? De acordo com Paulo Dalga Larrondo, é uma disforia de gênero, um transtorno de identidade de gênero, que é um transtorno mental. Michelle, Foda-se. sua pergunta, se você quiser comentar aí também, você tem 2 minutos. Isso. Comentar. Lugar de Fala vem de um livro da Djamila Ribeiro, que é uma feminista radical e que não fala sobre quem pode falar, e sim de onde a fala é emitida. Não tem nada a ver com... Citar lugar de fala nesse tipo de debate não faz muito sentido. Mas ela tem lugar de fala, Darla? Claro que tem.
Todas as pessoas têm lugar de fala. De acordo com a Djamila, ela tem. Não, todas as pessoas têm lugar de fala. É isso que eu tô tentando explicar. Se tu ler o livro da Djamila, tu vai ver que é sobre locus social. Não tem nada a ver com quem pode ou não falar. Ler o livro, eu ouvi da Djamila o que é lugar de fala. Eu sei. E o que ela falou pra ti? Exatamente o que tu tá dizendo. Que é do locus social. Exato, a Darla tem o locus social. E tu também tem locus social. Perfeito. Mulher trans sofre menos preconceito ao não se identificar como travesti. Eu não sei se tu sabe, mas quando a gente tá andando na rua, ninguém quer saber se a gente é trans ou travesti. Pouco importa. Ninguém sabe se tu é trans ou travesti. A violência chega em ti de qualquer maneira. As 2 meninas que morreram aqui em BH espancadas, nenhuma delas foi perguntada se ela era trans ou travesti. A violência chegou nelas. A que saiu no portal do Zacarias há 2 semanas atrás, que foi espancada, que tem a imagem do cara espancando e matando ela a paulada, tá lá. Ela não tá lá dizendo que ela é uma travesti ou que ela é uma trans. Ninguém perguntou pra ela o que ela era antes dela ser morta, né? Então chega a ser meio bizarro tentar dar a entender que a pessoa sofre menos preconceito com isso. Distorção da percepção da imagem do eu, que tu fez a equivalência com a pessoa, a autopercepção do eu em relação ao seu eu social, que não tem nada a ver com a minha imagem, tem a ver com quem eu me autopercebo aqui dentro, tá? Não tem nada a ver com anorexia. O DSM-5 e o CID-11, eles já nem colocam isso nesse quadro. Esse livro, eu provavelmente, eu tenho quase certeza que ele foi escrito na época do CID-10 e do DSM anterior ao 5. Porque da forma que ele está descrito aí, está descrito como estava anterior ao CID-10. Então, eu não acredito que seja uma literatura que tu tenha usado na Fique à vontade para olhar. Fique à vontade para olhar. Mas tá baseado no DSM-5 ou no CID-11? Continua sendo um transtorno mental. A disforia de gênero continua sendo. E aí eu vou fazer minha pergunta. A disforia de gênero, que hoje é chamada de incongruência de gênero, qual é o tratamento para ela? Já perguntou? Sim. Michele, você... Não, ela não, ele não vai responder. Tá, eu vou te responder. Ele vai responder. Então, ele vai responder, só que vai fugir do você assunto. falou uma coisa que não é verdade. Existe a incongruência de gênero e existe a disforia de gênero. São coisas distintas. E aí, para não falar que o Benoni tá falando coisa que não existe, deixa eu usar aqui a definição... Só um comentário, ele não tá mentindo nisso que ele tá falando, tá? Tu não tá mentindo. Eu tô mentindo em nada. E nem você mentindo em nada. Você não tá mentindo. Existem as duas coisas, mas o que a gente sofre é incongruência de gênero. Perfeito. Mas existe a disforia de gênero. E o que é transtorno mental é disforia de gênero. É o que eu estou dizendo. Certo. E o que o autor está dizendo. Tá. Aí a sua pergunta é... Qual é o tratamento para incongruência de gênero? Perfeito. Sou muito desconfiado. Os autores, eles colocam o quê? Existem diversas maneiras de você ter uma alteração da percepção do eu, certo? E você disse que não tem nada a ver com anorexia, a base é a mesma. O fato de algo não ter tratamento não significa que aquilo não seja, de fato, um transtorno mental, certo? Existem uma gama de doenças que não têm um tratamento curativo, mas não deixam de ser doença por causa disso, certo? Então, você me perguntar como que a gente trata isso, eu vou interpretar a sua pergunta de tratar como no sentido de dar assistência a isso, com psicoterapia, com acompanhamento psiquiátrico, com apoio, com suporte, assim que trata. Essa é a resposta? É. Assim que você trata, se for de ver com um psiquiatra... Tem tempo para comentar? Sim. Tem 3 minutos para comentar. Então, assim, com a tua resposta, eu não consigo entender qual é a dificuldade. Você sabe qual é o tratamento, que é justamente o acompanhamento. Sim. Através do acompanhamento, a gente descobre, então, se uma pessoa realmente é trans, se realmente uma transição social ou uma transição médica é recomendável para aquela pessoa. E isso é feito por um corpo médico que se baseia na ciência para fazer isso daí. Então, se o tratamento é o acompanhamento e o resultado do acompanhamento pode ser a transição de gênero, mesmo que tu chame de doença mental, dá o nome que tu quiser. Não sou eu, Michele. Quem deu é o Paulo Dalgalarronto. Mas tu tá com o DSM-5 aí? Ou podemos CID-11? abrir. Podemos abrir. Depois a gente lê. Sim. Quando houve alteração para incongruência de gênero, foi justamente para diferenciar a disforia, que é algo que afeta pessoas que não são trans, também do desconforto com o gênero. Tá? Foi separado justamente de propósito.
né? Em 1990 foi quando a transexualidade deixou de ser considerada doença, mas a publicação do CID novo, onde não era mais doença, só ocorreu em 2019, né? Da mesma forma que a homossexualidade deixou de ser considerada doença em 1970, mas a publicação do CID, em que não estava mais lá descrito como doença, foi em 1990. Né? Então a gente tem as publicações muito tardias em relação ao momento que algo deixa de ser considerado doença. A questão toda é que o tratamento para incongruência de gênero, uma vez constatada a incongruência de gênero, normalmente é a transição, seja ela social, seja ela médica, cada transição vai ser única. Vão existir pessoas que vão transicionar socialmente para um gênero que não necessariamente é homem ou mulher, e que vão viver uma vida plena, nunca vão fazer um tratamento hormonal e estão vivendo felizes o resto da vida. Outras vão fazer transição social, vão fazer transição hormonal, vão fazer transição cirúrgica e vão viver felizes da vida. Uma coisa que eu gosto de deixar claro, usando esses segundos finais aqui. Existem casos de arrependimento, sim, e erros de diagnóstico. Segundo 2 estudos publicados pela JAMA Pediatrics em 2024, Tudo de cabeça. com acompanhamentos feitos com crianças e adolescentes, de um universo de mais de 590 crianças, apenas 2 passaram por alguma forma de tratamento hormonal, onde uma bloqueou a puberdade por 8 meses, e depois só suspendeu o bloqueio e seguiu sua vida, e a outra tomou uma dose de testosterona só e seguiu o restante da sua vida, tá? Em um universo de quase 600 crianças. Já nos Estados Unidos foi publicado um estudo com 28 mil pessoas trans, onde só 0,4% delas destransicionaram porque não eram trans. Então a gente tem que focar sim em evitar os erros diagnósticos. A gente tem que focar, mas a gente não deve sacrificar os 99,6% casos de sucesso, porque teve 0,4% de diagnóstico que não foi correto. Benoni, Perfeito. a gente vai para a última pergunta dessa rodada, de sua parte, e aí depois a gente vai ler os superchats. Tá, E aí? ok. Aham. Não, 2 chega minutos já. aí você pergunta. Galera, Temos deu. que ir. Já entendemos aqui como é que funciona a parada com ele. É só a gente só precisa estudar É um sempre pouquinho. uma delícia ver a Michelle, mas e ver ele É triste. Não é tá no mesmo bem- nível. É bem assim. É tipo ver ela com uns 20. É É frustrante. pior, eu acho. É pior, porque ele tem a atenção dividida dela. É. Ela tá ali e ela explica tudo didaticamente. E daí ele vai pra a esquerda, aí o Flávio Dino, o CFM, blá 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 blá. E tipo, ela explica didaticamente como a interpretação que ele tem dos dados não é a interpretação correta dos dados. E mesmo assim ele. Foda-se. Não, então isso aqui pode, isso aqui não pode. Ai, transfobia é tudo ou seja nada. Sabe? Tipo, é cansativo, sabe? Cansativo.